Cadê você, povo do meu Deus? Cadê você, povo do meu Deus? Cadê você, hein? Cadê você? Entrou, bota para nós aí 10 importante. Depois do 10 importante, você bota de novo o número 1 e diga de onde você está vendo e nos ouvindo. Já dá o like, né? Já entra contribuindo com 5 centavos de real, de dólar, de euro. Vire assinante do canal. Precisamos de 1.000 assinantes aqui para ficarmos de pé, gente. É uma batalha todo dia aqui contra o bendito do algoritmo e você tem que me ajudar. Você tem que nos ajudar. Então, entrou, dá o like, já mete um 10 importante, depois escreve o número 1 e a cidade que você está vendo e ouvindo, ok? E faça a sua doação para impulsionar, ok? O que nós aqui temos trabalhado, né, gente? Porque chapa quente, né? Quem está acompanhando o canal, né, já viu que não tem treta que a gente não mergulhe para saber por quê, para que está tudo isso acontecendo. Né? A nível de Brasil, nós já estamos aí em contagem regressiva, né, para o Carnaval da Agonia. Esse carnaval vai ser marcado, né, pela agonia. Nós estamos já com processos epidêmicos, né, globais, local, e a turma não está nem aí para o mosquito, ninguém está nem aí para o mosquito, ninguém está aí para Zika vírus, para chikungunya, para dengue, ninguém está nem aí para bactérias, vírus, fungos, ninguém está nem aí para a questão de metais, gente, metais pesados. Ninguém está nem aí, gente. Olha, e o resultado dessa garotada do tá nem aí, pelo certo, nós teremos períodos de incubação girando de 7, 15, 21 dias, né? 21 dias. Então, isso nos coloca já no mês de março, as águas de março. Né? Você tem que lembrar que 17 de fevereiro tem ciclo de fogo e que 3 de março tem lua de sangue. E antes de tudo isso, os inocentes já começaram a gritar a partir de tudo que está sendo, né, colocado para fora sobre o caso da ilha, o homem da ilha. Né? Inclusive, eu mandei um material para o Efraim dar uma olhadinha aí, que é mais uma bomba do homem da ilha aí, e as coisas começam a ficar cada vez mais complicadas, e possivelmente essa complicação do USA vai fazer a panela ferver. A panela lá vai ferver. E aí nós vamos ver algo que o ano passado eu tinha dito, que era a possibilidade do escalar o conflito interno dentro dos Estados Unidos, porque tem uma turma, né, que quer a bagaça e a outra turma que quer a bagaceira. Em comum, eles querem que o trem fique descarrilhado. Observe que essa é a intenção desse tempo, até por conta do 4 de julho e por conta do 8 de julho. Nós vamos estar conversando com o Efraim sobre tudo isso. Hoje vai ter a aula Geburá e nós vamos avançar ainda no conceito do ano 536 DC e as suas consequências até o Vale do Silício, até o 8 de julho, até o grande engano de Tessalônica. Então, você não pode ficar de fora dessa aula Geburá hoje, 14 horas. Quem não se inscreveu ainda, o zap é o 21 995 31 34 67. O zap é o 31
né? Ou melhor, 21 995 31 34 67. Você manda lá Guemurá, e aí você, 14 horas de Brasília, você vai ter acesso ao que nós vamos trazer, mais todo o material que o Efraim preparou para essa semana, para bugar a sua cabeça numa ação preparativa. Porque parece que os inocentes resolveram gritar. Isso, inclusive, está lá em Apocalipse 6, né? Senhor, vinga o nosso sangue. Meu Deus! Até quando? Jesus! Mas vamos lá, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado aí, doutor Alex. Boa tarde, bom dia aí para todos que estão ligados aí na nossa transmissão ao vivo, luso-brasileira, né, daqui de Portugal e do Brasil ao mesmo tempo. Então, quero agradecer aí sempre a boa audiência que nós temos tido e dar as boas-vindas a todos aí. Assim, nós estamos vivendo aí um momento bem diferenciado da nossa cultura atual. Temos visto, sem dúvida, aí a manifestação física de um problema que é estrutural, que dessa vez, vamos dizer assim, todas as chamadas teorias das elites, que eram consideradas pela maioria dos entendidos, e eu vou botar uma aspas aqui, só teorias, agora estão se provando reais. Existe, sim, um submundo do poder, e esse submundo, eu fiquei estudando de ontem para hoje, tive minhas brigas, né, com os nossos assistentes, mas eu fiz uma conexão que eu ia discutir se nós tivéssemos conseguido falar com o Gustavo. O Gustavo, eu escrevi para ele, ele não leu, rapaz, até hoje a mensagem que eu mandei. A gente ia tentar fazer uma participação com ele, mas eu fiz uma conexão com esse caso do Frankenstein, do Homem da Ilha, como você falou, e eu fiz um estudo sobre as lendas de Pan. E eu fiz uma conexão entre os dois e percebi que o modus operandi de Pan, dentro da mitologia, que era um deus com D minúsculo, que era metade homem e abaixo, né, a metade bode, quer dizer, ele era um céfiro, né, uma parte, a primeira metade aqui era humana e a parte de baixo animal, e ele carregava uma flauta com a qual ele seduzia as ninfas, e de vez em quando ele tinha ataques de iras que espantava, dava gritos, segundo a mitologia, e ele atacava, né, às noites e conseguia fazer troca com poderosos em troca de prazer. E eu não tive como não fazer a conexão dessas duas figuras. O Peter Pan, por exemplo, que, né, é uma lenda aí de um mundo fantasioso onde todos são crianças. É diferente até, né? Aí tinha a lenda ainda daquele flautista mágico que faz também encanta, que é baseado na ideia do Pan, o deus Pan. Você sabe que a questão da flauta é frequência, né? Frequência. Claro, que atrai um grupo específico de pessoas que atende aquele tipo de frequência. E o Pan, ele conseguia, vamos dizer, em troca do prazer irrestrito, bestial, levar as pessoas a fazerem coisas absurdas que elas jamais fariam em sã consciência, mas elas eram tomadas naquele êxtase dos encantamentos, da sedução. E eu não pude deixar de fazer uma analogia muito forte, né, com esse caso agora de um homem que, se você estudar a fundo, você sabe que acharam uma conta de Fortnite. Fortnite é um jogo muito famoso e ele tinha uma conta quando ainda estava solto, uma conta de usuário, Little J, alguma coisa assim, que era do nome dele, Jeffrey, e ele tinha lá Little J alguma coisa. E essa conta, rapaz, desde a época que ele se desviveu segundo a teoria, ela apareceu meses depois sendo utilizada em Israel. E ela parou de ser usada só ano passado. É muita coincidência, né? De ela ter voltado a ser utilizada
depois desse episódio, em Israel. Então, muita gente, claro, né, já cria uma nova teoria de que ele pode estar escondido lá para as bandas de Israel, né? E aí é o que eu queria participação do Gustavo, mas eu lembro bem a abordagem dele foi muito boa, porque a primeira abordagem que eu vi a respeito dele de um cara também bem confiável, mas ele fez toda a ligação dele como se ele tivesse pertencido à antiga inteligência da letra K, da letra G e da letra B da Rússia, e que ele era um agente daquele grupo e que ele fez aquilo tudo e tal. E é um cara assim bem estudioso, mas, gente, não é. O lado que o Gustavo explorou é muito mais fiável. Por quê? Porque a mulher dele que está presa agora, a Ghislaine, ela está presa e vai dar um depoimento agora em breve. Segundo alguns, o Trump trocou ela de cela de uma cela muito horrível para uma cela bem mais confortável, em troca dela não falar besteira dele, porque, querendo ou não, o testemunho dela vai ter muito peso. Sendo verdade ou não, o que ela disser vai pesar sobre as pessoas, mas isso aí também é especulação de que ele fez isso em troca dela, né, não detonar ele. Mas a verdade é que o pai dela, era um agente da antiga agência de inteligência inglesa, britânica, que hoje tem a letra M, como aquele filme do Tom Cruise, né? Missão Impossível, essas duas letras, era 5 na época, agora é 6. Mas é a mesma agência. Na época do pai dele, ele era da 5 ainda, que ainda era a agência. E também da agência israelense, que é com o MO e depois SAD. Né? Então, assim, ele era realmente reconhecido, o pai dela, o George Maxwell, como um agente de duas agências, um agente cruzado. Ele fazia trabalho para as duas agências. Aí alguém diz, não, mas isso aí se ele fosse, você não saberia que isso pode ser especulação. A grande, vamos dizer, pegada e confirmação foi que durante o seu enterro, que se deu em Israel, e ele não era israelense, estiveram várias autoridades britânicas, várias autoridades do mundo americano e israelenses homenageando ele, porque, segundo eles, o serviço que ele prestou à humanidade era incalculável. Só que eu acho que o segundo serviço dele, dando ao mundo a filha dele, né, que se uniu a esse camarada, não foi um serviço tão bom. Acho que um não compensou o outro. Seja lá o que ele tenha feito, porque eles não podem divulgar exatamente o que ele fez para impedir atrocidades no mundo. É possível que ele tenha sido um herói, mas a descendência dele não manteve esse heroísmo na prática. Então, assim, há evidências, sim, de que o monstro da ilha Monroe aí e ela, que fizeram esse monte de ação, eles tivessem, sim, conexão a esse mundo, mas dizer que ele era um agente é muito complicado. Por quê? Porque ele agia mais como um deus pan. Ele estava em todos os lugares, investia em tudo quanto era negócio de transhumanismo, de aumento de tempo de vida, tecnologia. Aparece ele investindo até na criação lá de um grupo que trabalhou em uma das áreas do Bitcoin. Não pode dizer que é a criação dele, claro que não é, isso é um absurdo. Ele que criou o Bitcoin. Não, mas ele investiu, como ele investiu também em outras empresas também ligadas à tecnologia da criptomoeda, não é só no Bitcoin. Então, assim, é que o pessoal quer demonizar alguma coisa, então já começa a colocar o cara, né, que está aí na alta do mal, do maligno, mas que ele esteve envolvido com uma série de investimentos e ele investiu em muita coisa. Ele só falou mal da Stellar, da XLM e também da Ripple, da XRP, porque ele disse que elas não condiziam com os projetos deles. Num e-mail ele falou isso, o que nos dá, né, muita alegria. Então, assim, você vê que, na verdade, não quer dizer que tudo que ele tocou, porque hoje o que acontece? Parece que o cara tem um toque de Midas ao contrário, né? Que o Midas, tudo que tocava vira ouro, e tudo que esse cara tocou virou carvão e cinza. Então, todo mundo que aparece numa foto, numa reunião, em algum lugar que ele estava junto, tá na lista negra da mídia atual. E, na verdade, ele foi um cara maligno. Sim, para mim, ele trabalhou juntando, sim, informações de muita gente. E, ao meu ver, a riqueza dele, ele era um bilionário, era de venda de informação, não era de outra coisa.
Eu não acho que ele trabalhava diretamente para nenhuma agência, eu acho que ele trabalhava para quem pagasse mais, e entregava lá o, a capivara de quem ele tinha e não era de pouca gente. Agora, o que leva para o outro lado, por que eu comparo com Deus Pan? Por que pessoas que alcançam riqueza, poder e fama precisam desses atos tão cruéis e malignos, envolvendo situações que nós achamos hoje completamente disruptivas, até da consciência humana? Porque parece que eles têm acesso demais a tudo e quando eles têm acesso a tudo, eles precisam de uma emoção diferenciada, é a única coisa que explica. Deixa eu entrar aí, Efraim, porque o que acontece, né? Se você olhar a história antediluviana, né, nós vemos esse apogeu, né, a partir da hibridização e da entrada dos néfilins, dos outros, né, e a corrupção do gênero humano, né, inclusive incesto, né, pedofilia, a parada toda. O resultado é que essa bagunça precisou ser lavada, o batismo do dilúvio, né? Então, veio o dilúvio ali, batizou Noé e a família e levou tudo, literalmente, para a questão do esquecimento. Porém, né, a gente viu ali em Cush que a coisa volta, né, através de Nimrod com força. E a partir dali, você tem uma degradação não só babilônica, mas vai surgir até Sodoma e Gomorra, não é isso? O justo Ló esteve lá como juiz, inclusive, né? E lá era vale tudo mesmo, vale tudo, mas vale mesmo, vale tudo, a ponto dos caras quererem abusar dos anjos. Você tem uma aula ontológica no Geburá, lá que está ligado, se não me falha a memória, escatologia advance, que Oi. você abordou essa questão, inclusive, né, do porquê que eles queriam abusar dos anjos, mesmo com a oferta de Ló de entregar as filhas virgens. E eles não quiseram, e os juízes da época, né, apoiando a má conduta da população. Eu lembro que você teve uma aula em cima disso e eu peguei esses flashes em cima do processo. Quando você chega ao momento dessa bendita ilha, né, a gente sabe que, infelizmente, na Europa, nós temos várias histórias com força por conta do período romano, né? Também influência grega, também influência nórdica, ou seja, bagunça. Sempre a nobreza ela se envolveu, né, em orgias, em coisas de alocubrações que não eram vividas pela plebe. Né? O plebeu não tinha acesso à farra, mas a turma de cima, a farra. No Brasil, nós tivemos aí o problema da Academia das Tchutchucas. Então, também, nós temos a nossa versão aqui em academia. Nem todo mundo que foi para a academia ou estava na academia está envolvido com a bagaça, mas a filmagem também, as fotos, o que aparecer ali vai ser um problema. Vai ser um problema. A galera fitness ali, que aparecia barrigudinho, os fitness barrigudinhos, vão ser os mais complicados da história, né? O cara está ali 3, 6 meses, meu irmão, e não muda nada. Não, e você vê que o caso da Melinda Gates, da ex-mulher do Bill, ela apareceu um e-mail dentro desses arquivos do Bill escrevendo para o Jeffrey, pedindo a ele para mandar para ele algum remédio que ele pudesse colocar no alimento da esposa, para a esposa não pegar a doença que ele pegou de uma mulher que ele pegou com ele. Eita. Ele teve acesso e ele pegou uma doença DST, que chama, né? E ele no e-mail fala: olha, eu peguei, eu não posso passar isso para minha mulher, me manda algum tipo de analgésico, de coisa aí, de produto, que bloqueie o corpo dela para que ela não pegue de mim o que eu peguei, porque ela vai descobrir que eu fiz. Mas o cara da ilha também era médico? Não, mas ele tinha acesso a tudo, ele tinha acesso a esses produtos também. O cara, ele era tipo era a versão de jeans. Não tem o gin? Então ele servia a comida e a indigestão também ele dava conta. Ele dava o remédio, né? E ele era um cara assim, com envolvimento em
todas as áreas da indústria. O cara fazia negócio sobre qualquer coisa, investia em um monte de coisa. Ele era alguém assim versado mesmo. Eu até publiquei um vídeo dele quando ele começa a mostrar qual é a visão dele da alma. Ele acredita. A origem dele, cara, você chegou a identificar a linhagem dele, qual é? É Qual é a judeu. linhagem? Oi? É judeu. De fato, de fato. Sim, o nome dele é Einstein, Epstein. O nome dele não é Epstein, é Epstein. Mas aí isso oriundo da Alemanha, ele vem da Alemanha, a origem dele. Isso eu não pesquisei, mas eu sei que ele era de nascimento, era. Mas ele era um cara assim extremamente. Sabe como é que eu vejo esse cara, rapaz? Como se ele fosse literalmente um anjo do mal. Porque na entrevista que eu achei até que ia ter mais visualização, que eu dublei, eu peguei ela dublada, na verdade, e postei. O cara pergunta para ele: você é o diabo? Ele falou: não. Ele fala assim: por que você está me perguntando isso? Ele: porque seu modo de atuação é muito parecido com o dele. É alguém que chega junto, primeiro fica amigo da pessoa, depois leva a pessoa a cometer coisas e depois chantageia a pessoa. O cara pergunta isso para ele diretamente, dizendo que ele atuava como um diabo. E a resposta dele é surpreendente, porque ele não nega. Ele começa a explicar outras coisas e a levantar outras questões filosóficas. Aí ele fala sobre o poder, sobre a alma, sobre a existência da alma, da crença dele. E o mais forte é que ele circulava nos meios políticos, empresariais do mundo inteiro, e pessoas de grande, você vê que até uma família que é muito famosa e citada aí nas teorias dos Rothschild, que depois falam que Child, ela escreve para ele um e-mail dizendo que a festa foi monumental, uma dessas festas que você citou, que são festas da elite, mas desde a época de Roma. Roma já celebrava isso, Calígula fazia esse tipo de evento, e a gente vê isso na Idade Média, as chamadas festas da realeza, aonde todo tipo de atrocidade, nós temos lá os personagens, né? O barão, aquele barão famoso, rapaz, que escrevia um monte de anedota desse cunho, que também, né, era um grande conhecedor do assunto. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mas você vai vendo assim que essa existência, aí você fala, mas por que a perversão? Porque o corpo do homem ele foi projetado para ser um templo de Deus. Por isso que quando Cristo veio, ele disse que ele inaugurou um templo. E que este templo humano se desfaria e em 3 dias ele o reconstruiria para que fosse totalmente habitável por Deus. Então, há uma ligação direta entre aquilo que se destrói e que se perverte para que seja inabitável por Deus. Então, sempre vai haver esse quesito perversão, esse quesito maldade, porque a pessoa, quando ela cruza essa linha, ela não consegue mais tirar prazer daquilo que não é cruel, daquilo que não é maldade. Ao ponto de você vê que em vários e-mails, a própria Hillary, né, a mulher do Bill, fazendo lá os e-mails e ela falando que tinha pedido o almoço, e a língua que ela usa é a língua que identificaram como um código de situações, né, que tem lá os nomes. O Gustavo fez um trabalho, ele pegou os nomes, rapaz, que os caras escrevem e foi mostrando os e-mails. E vai assim, o cara simplesmente, ela faz um pedido para o almoço e vai lá, eu estou fazendo um pedido para todo mundo, quem quiser me avisa. Qual o prato? E quando você vê o prato que ela pede, era, no caso, um garoto que faz esses programas. Um rapaz, né? Um homem, mas assim, jovem. Então, assim, você vê que a ligação aí no Brasil mesmo, há uma famosa política aí, que é até líder de partido, que é famosa por gostar de rapazes novos, né? E eu não vou falar o nome, mas eu estou dizendo assim, é a fama. Então você vê que esses meios, eles são totalmente dominados por esse comportamento. Você vê que o rapaz que está preso lá nos Estados Unidos, que é o P, que depois vem D, I, D, D, Y, ele também foi um cara que trabalhou com esse tipo de divulgação, né? De pegar e usar aquilo, ele dava coisas para as pessoas tomarem. Então tem assim uma série de documentos. Os arquivos, eles não servem hoje para ser usados como
meios de processos, abrir processo em cima do que está escrito ali, mas deixa claro que pessoas que têm acesso a tudo parece que precisam de algo a mais, algo maligno, algo destrutivo, senão eles não conseguem mais ver motivo para viver, fazem questão desse tipo de coisa. Inclusive, essa mulher que eu citei, que é dessa família poderosa, falou que a caçada foi ótima. Uma das lendas a respeito da família dela, lá na Floresta Negra, na Alemanha, era que eles tinham um lugar dentro de uma floresta onde eles pegavam pessoas para fazer aquilo que os caçadores fazem. E era uma forma deles fazerem a diversão deles. E ela está agradecendo a ele porque foi maravilhosa a experiência de caçada também. Ou seja, até onde vai esse buraco aí, né, esse buraco, né, da Alice no País da Maravilha, esse buraco do coelho, como eles chamam, né? Até onde vai a maldade, até onde vai. E ali naquela ilha tinha câmera até nas árvores. Onde você imaginava, o cara tinha tinha tudo gravado, tudo, todas as pessoas que estiveram ali, em algum momento, tinham algum tipo de comprometimento. E quem possui esses arquivos hoje? Quem domina hoje esse arquivo? Isso é que é a pergunta que tem que ser feita. Há teorias. Esse processo de liberação, Efraim, ele se deu de uma maneira oficial ou é um vazamento oficioso? Dois, qual é a chance hoje? A gente já sabe que a realidade ela é criada, a realidade é criada, né? E nós podemos ter esses e-mails forjados, né? E nada do que está escrito de fato aconteceu. Interrogação. Podemos ter os vídeos como produção de IA, inclusive, né, com datação à época, porque nós hoje sabemos que muito do que circula no mundo também não é verdadeiro. Então, no meio dessa confusão toda, né, se nós pudéssemos pensar numa possível distração para preparar a humanidade para o desacobertamento do 8 de julho, né? Se o que eu estou pensando, né, pudesse ser real, você acredita que isso faria uma ponte pela degradação de políticos, intencionalmente, degradação de líderes religiosos, inclusive, né? Está sobrando lá até para o cara do alto lá do Tibete, está sobrando para todo mundo aí, tem especulação para tudo quanto é lado. Esse aí, inclusive, já foi filmado beijando a boca de uma criança. Ele Não, meio isso senil. eu vi, mas a explicação... Aquilo não é montagem. E outra coisa, não é montagem. A explicação do clero lá, eles deram a explicação para a época que seria uma conduta que eles praticam, né? Então, eu na época eu fui atrás disso também para tentar entender por que desse comportamento ali. Mas o questionamento que eu estou te fazendo é o seguinte, né? Se tudo isso for montagem, como foi a ida do cara à Lua, como é que fica essa transição, porque isso criou uma inquietação, uma insegurança, um desvio de percepção, inclusive até nessa questão do Três Atlas em relação aos aliens. Então, todo o processo se voltou para isso. E aí, quando isso acontece dessa maneira, né, a gente sabe que é uma manipulação da Matrix, ok? A Matrix ela não faz as coisas de graça. Tudo que aparece tem a sua intenção oculta. Então, a chance desse processo todo ele ter sido produzido para criar, nesse período que nós estamos agora, essa transição para que algo aconteça ou esteja acontecendo e nós percamos o foco nos acontecimentos principais? A pergunta iniciou com a questão de quem divulgou, oficial ou oficioso. Foi oficial, quem divulgou todos os arquivos estão disponíveis agora, se você entrar aí, no Departamento de Justiça americano, que é um dos departamentos mais sérios do mundo e que jamais
reproduziria ou divulgaria como sendo oficial documentos criados exteriormente. Ou seja, quando Trump foi reeleito agora, no segundo mandato, uma das promessas de campanha dele, que fez muito voto vir para ele, é que ele divulgaria, ele disse, no primeiro dia que eu assumir, eu vou divulgar os arquivos Epstein. No primeiro dia que eu assumir, eu vou acabar com a guerra da Rússia. No primeiro dia que eu assumir, eu vou fazer, eu vou acontecer. Ele falou um monte de promessas, e entre elas estava a divulgação. Quando ele assumiu, não divulgou coisa nenhuma. Aí, muita pressão da equipe dele, do próprio grupo do MAGA, ele, na época, fez uma força lá e divulgaram um monte de coisa que tinha, a cada 10 folhas, só aproveitava 2, que estava tudo com tarja preta. Ou seja, não valeu muito aquela divulgação, tinha algumas coisas ou outras comprometedoras, mas não agora como agora. Agora, quem fez a divulgação foi o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Inclusive, você consegue acessar isso agora, se você entrar aí e botar no Google, Departamento de Justiça, divulgação de arquivos, ele na hora te manda o link, você clica lá e você consegue ter acesso. São mais de 3 milhões de documentos, e-mails, vídeos, várias coisas. É um mundo inteiro para ser de coisas, né, e de informações, e é menos da metade do que eles têm. Então, assim, não é uma coisa pouca. Agora, a sua pergunta ela é muito oportuna. Por que agora? Que ligação isso pode ter com tudo que está acontecendo no mundo? Porque, por mais que o Trump tenha prometido, por mais que ele seja pressionado, esses documentos, de alguma maneira, também o envolvem. E está provado já que ele tinha amizade, contato, mas não quer dizer que ele também fez, apesar de já ter respondido a processos de pessoas que o processaram dizendo que ele fez alguma coisa, mulheres, né? E toda essa questão, ele já responde, mas, assim, dá a impressão, e eu posso estar enganado, de que ele tem envolvimento, mas não tão grave quanto os outros. Então, tipo assim, eu vou levar uma paulada, mas os caras vão ser enterrados. Porque, por exemplo, há agora um processo que o Bill e a esposa, o ex-presidente e a ex-secretária de Estado, né, o casal, eles vão ter que fazer chamado à justiça, porque com esses arquivos que foram liberados agora, eles podem ter cometido perjúrio, porque eles, em tribunal, negaram conhecer e estar em determinada situação que os arquivos provam que estavam. Junto com eles, vai aparecer uma lista de pessoas aí. E o interessante é que parece que o cara da ilha, ele era meio com essa coisa assim, não gostava de pessoas da outra raça, né? Para não falar o nome, né? E tanto que eles falaram que o casal Obama não aparece em nenhum momento, em nenhuma ligação com o indivíduo, porque ele, inclusive, até nas práticas de encomenda, de tudo, sempre eram pessoas, né? Ele não gostava, ele não levava, ele não mexia com pessoas assim, porque é uma coisa dele. Eu acho que deu para entender, né? Sem ser muito explícito. Então, você vai vendo que havia um modo de operação que ele ia fazendo e envolvendo e trazendo as pessoas. E as pessoas, alguém fala assim, pô, mas como é que o cara não sabe que ele... Bom, gente, quando a pessoa está dominada, que é o libido dominante, quando a pessoa está dominada pelos desejos, por isso que eu associei ele ao Pan, porque dentro da mitologia grega, Pan era um deus que dominava as pessoas pelo desejo, e os poderosos trocavam, em troca de prazer e das sensações que tinham, eles faziam o que era mandado. Você vê que ele usou completamente desse tipo de artifício, mas esse artifício é usado também em qualquer lugar do mundo para políticos. Eu lembro que um conhecido meu, eu vou ver se eu consigo falar isso sem abrir muito, ele dizia que a empresa dele, aí no Rio, era uma empresa muito grande que tinha também filial no Rio, ela tinha um budget, um orçamento, um valor gigantesco só para pagar coisas desse tipo para os clientes. Então, o cara, quando ia fazer um negócio, ele tinha um dinheiro desse tamanho, um orçamento que ele quisesse para levar o cara para uma casa bem caras, para o cara ter ali 2 dias de maravilhas lá, que a gente sabe que são
perdições, eles chamam de maravilha, e ele dizia que quando eles pediam alguma ajuda para fazer alguma coisa pessoal, aquele dinheiro não era liberado. Não tinha liberação para nada que não fosse para esse tipo de gasto. Deu para entender? Sem ser muito explícito. E ele falava, e eu não foi uma, duas ou três, foram vários conhecidos meus, mentorados, pessoas com quem eu tive contato, que disseram a mesma história de lugares diferentes, que o orçamento para esses gastos era sempre liberado e para outras coisas não tinha dinheiro. Então, se você precisasse comprar leite para pessoas, eles não davam dinheiro, mas se fosse para esse tipo de coisa, o dinheiro era liberado e não tinha limite. Agora, Efraim, vamos jogar uma lupa nisso, né, e fazer uma história rápida, principalmente na Idade Média, porque a Idade Média, o clero, ele se envolveu diretamente com isso, né? Nós temos vários relatos, inclusive de orgias que aconteceram dentro ali da Basílica de Pedro, inclusive, né, no Vaticano, e que houve todo um período bastante complicado de má conduta, tanto do clero associado ao processo da nobreza. Quando a gente entra no século XX, né, a coisa não estava muito diferente e parece, pela Academia de Brasília e pelo que você está dizendo, o modus operandi ele continua funcionando da mesma maneira. Isso está diretamente ligado ao conceito do principado, ok? Que age através dessas manifestações para, com isso, manter a engenharia e a arquitetura sistêmica do projeto maior, e aí já jogando isso para Tessalônica, a operação do erro, né? Então, na realidade, isso faz parte da construção desse tabuleiro, desse jogo geopolítico, porque não é um fenômeno, né, de uma única região, de um único clã ou de uma única religião. Isso está, né, permeado em toda a teia religiosa, toda a teia política e em clãs diversos, em períodos diversos, em regiões diversas. Então, isso é uma orquestração espiritual. Perfeito. A sua pergunta é autoexplicativa e, para mim, 100% acurada. A explicação única que nós encontramos é o que Jesus falou: o mundo jaz no maligno, e a gente sabe que Satanás, ele é, olha, a Lúcifer, a maior força, vamos dizer, o maior poder, a característica mais poderosa de Lúcifer é que ele é chamado de o sedutor das nações. O dragão, o poder de sedução dele é irresistível. Por isso que a Bíblia diz: achegai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, se o cara entrar numa de querer enfrentá-lo, ele vai ser seduzido. Porque ele tem um poder de sedução que ele carregou 1/3 dos anjos do céu na sua cauda. Quando o dragão caiu, ele arrasta 1/3 dos anjos. Então, assim, não tem como você... Aí vai alguém que é da linha mais messiânica ou judaica. Ah, não, porque Satanás é uma invenção do cristianismo, porque dentro do judaísmo ele é um anjo de Deus que é usado para provar os homens justos. Pelo amor de Deus, gente, é falta de revelação. Eu sei que isso aí é certo dentro do judaísmo, mas quando Jesus veio, ele falou sobre isso, ele revelou isso, que estava oculto. O apóstolo Paulo chamou de mistério, que esteve oculto. Havia uma série de mistérios que o judaísmo não alcançou, porque faltava a ele um ingrediente único, que muda toda a sua visão, cosmovisão, inclusive a sua visão cósmica, que é o quê? A visão do mundo espiritual. Vamos dizer, o fragmento que faltava a ele chama-se espírito. O espírito da palavra que desceu no Monte Sinai, escrito em palavras, em letras, agora veio como fogo e entrou nos corações. Sem essa revelação, a pessoa não consegue enxergar.
Então, Lúcifer, ele é um grande sedutor, o dragão é um grande sedutor, e ele está por trás de toda... Aí isso explica por que tantas culturas diferentes, lugares diferentes, têm essa operação tão parecida. Por que quando eles chegam a um determinado patamar de riqueza e de poder, eles precisam tanto vamos dizer, dessa ressignificação de coisas, como se aquilo que antes parecia moralmente errado, agora se torna não só possível, mas também desejável. Porque tem uma operação de trevas por trás disso, é a única explicação. Então, vamos jogar mais lenha na fogueira aí, gente. Você nos ajude na entrega, coloque 10 importante, 10 importante, 10 importante. Coloque o número 1, diga a cidade que você está nos vendo e ouvindo. Já vi que o pessoal de Moçambique está nos assistindo, né? Não sei se tem alguém do Senegal, de Cabo Verde, do Congo. Cadê a galera da Nova Zelândia, pessoal aí da Austrália? Eu tenho sentido falta da Austrália, gente. Ó, esse horário é um horário bom lá para a Austrália. Aí, ó, acho que deve ser lá 1h da manhã. Cadê a turma da madrugada na Austrália aí? Cadê o pessoal aí? Vai colocando para nós aí a localização de vocês. E se você puder, 2, 5 centavos de real, de dólar, de euro, para poder impulsionar, nos ajude. E no Gueburá de hoje, 14 horas, o zap é o 21 995 31 34 67. Você pode fazer parte do Gueburá hoje. Eu não ficaria de fora, não. Efraim, a pergunta que eu vou te fazer, eu creio que vai botar aí uma cereja nesse bendito bolo aí, em cima da questão dos acontecimentos. Né? Nós estamos vivendo uma tensão global sem precedentes na busca de paz. Né? Então, né, e é o próprio governo americano que se lançou como vassalo da paz, da paz. No momento em que alguém está buscando a paz de maneira, né, a paralisar todas as ações de destruição no sentido planetário, ético, moral, explode a Ilha da Fantasia. Quer dizer, ela explode dentro desse contexto e sobra para a história rápida, aí, pelo menos de 3 décadas, dos americanos políticos, né, da política também europeia e de líderes religiosos, sejam ocidentais e orientais. Esse processo não leva também para a degradação desses pilares religiosos, não leva para a degradação da estrutura política vigente, 2. E 3, não cria necessidade de uma reordenação, como é a proposta do 8 de julho do desacobertamento? Faz sentido, porque são acontecimentos cruzados, né? Ao mesmo tempo que se busca um acordo entre partes mundiais e um reajuste tanto financeiro quanto político, ao mesmo tempo se traz à tona algo que todo mundo já desconfiava, mas que eram sempre tratados como teorias bizarras, e de repente vem à tona que isso tudo existe, e que primeiro, no caso do ano passado, do ex-rapper, que virou a Casa da Fantasia, e agora da Ilha da Fantasia. E você vê o nível de pessoas que cada um alcançou eram completamente diferentes. Enquanto o rapper lá, o ex-rapper, vitimava celebridades que são alçadas ao poder pelos valores poderosos, por riquezas de poderosos, o cara da ilha, ele alcançava diretamente os poderosos com o mesmo tipo de práticas. O que então, é assim... Um era o grande financiador e o outro era o projeto financiado. Era um projeto, e a gente sabe que além dele tem outros nesses tipos de envolvimento. Ele não é o único. O que está preso não é o único cara que fazia isso. Ele é bem conhecido no mundo da indústria da música e da atuação em Hollywood, mas existem outros. Você vê que teve atores que, quando começou a explodir lá, meteram o pé dos Estados Unidos. Tom Hanks,
aquela DeGeneres, que era aquela apresentadora que está na Itália, o Tom Hanks já tem agora cidadania grega. Vários atores também famosos foram saindo dos Estados Unidos. Nós sabemos que alguns foram, vamos dizer, jogados aos leões, como Kevin Spacey, né, que era um ator que também... Então, assim, mas aí você fala, esses já foram pegos. Peraí, esses já foram provados. Só que quando começa a mexer, você começa a descobrir que o buraco é mais embaixo, que tem muito mais gente envolvida. E é tipo assim, se nós estamos entrando no ano do desacobertamento, e você fez uma excelente conexão, porque Day of Disclosure, que vai ser em julho, já foi precedido pelo Age of Disclosure, que aconteceu em novembro para dezembro, que foi um documentário que já está disponível, por exemplo, na Amazon, que é o Age, que era do desacobertamento. O cara, como eu já falei aqui várias vezes, o produtor desse também é um dos coprodutores do Day of Disclosure do Steven Spielberg. Né? E você vê, o desacobertamento, ele é diferente da revelação. Tem gente que fala, o dia da revelação, não é o dia da revelação. A diferença de palavras não é só uma diferença semântica, ela faz toda uma diferença também no significado. Dia da revelação é revelar algo que ninguém sabe, como é o próprio livro do Apocalipse, que é a revelação, que está por trás do véu. O do desacobertamento é de coisas que se sabe, que se desconfia, mas que vão vir à luz. Então você fez uma ótima associação. Será que nós não estamos acostumando já o imaginário coletivo mundial agora de que existem coisas entre nós que nós não sabemos? E entre elas não vão chegar agora os tais dimensionais que já vivem entre nós, porque a temática do filme, tanto quanto do documentário, não é de algo que vai vir do céu, do espaço. É algo que já existe entre nós, mas que está acobertado. Por isso que é disclosure e não revelação. Agora, Efraim, nessa linha de raciocínio, né, nós temos aí a prática e a conduta deles, né, se aproximando bastante com a prática pré-diluviana, né, e Sodoma e Gomorra, ali na linhagem direta de Cã. Essa influência espiritual que leva essa materialidade, né, a entrar no nível da insanidade e buscar a ruptura do DNA original, já que o Gato Bill é um que está trabalhando direto em cima disso, na corrupção desse DNA original, seja isso através de alimentação, de água, de soluções como o cabelo do milho, o cabelo agora, né, de cenoura, que estão querendo empurrar na galera, quer dizer, então, toda essa movimentação ela está dentro dessa orquestração aonde o humano analógico, biológico, ele vira papinha para essa galera, como aconteceu lá atrás, ok? E é objeto dos abusos que eles praticavam, que chegou até a narina de Deus, e aí Deus resolveu passar o cerol. Por que eu estou te perguntando isso? Porque nós temos o texto que diz que por se multiplicar a iniquidade. Não é isso? Excelente, excelente. Então vem um processo, né, de escalar, que é o que está diante dos nossos olhos aí, né, Rio de Janeiro, as escolas de samba, né, Série B, Série A, invocações pesadíssimas, São Paulo, invocações pesadíssimas, Trio Elétrico da Bahia, de Recife, com invocações pesadíssimas, cinturão espiritual sendo formado do Brasil para o mundo no momento onde tu tem o bendito círculo de fogo e que culmina na bendita lua de sangue. Você tem um período de acontecimentos e detalhe, coincide com o Ramadã. Meu Deus! Coincide com o Ramadã. Então, o Ocidente mergulhado na bagaça e a galera lá fazendo a volta, né, ao redor ali daquela pedra escura lá em Meca. Né? Então, vai haver um sincronismo, ok? Uma ativação vibracional
acontecendo a partir daquela localização, depois é legal até fazer uma pesquisa sobre a posição geográfica em um campo de expansão vibracional provocado por aquelas voltas que a galera vai dar. Porque nós vimos isso em Jericó e vimos o resultado que aconteceu com aquela muralha. Então, o que acontece? Aquela multidão vibrando, 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 o campo de expansão daquilo, coincidindo com as invocações que estão sendo estabelecidas a partir do Brasil. É muita viagem do ancião ou tem conexão? Não, são conexões muito importantes, porque nós temos que ter essa visão macro das coisas. Elas não são acontecimentos, vamos dizer, desordenados e coincidentes, mas você vai vendo que está tudo conectado, porque é como o que você disse, o aumento da iniquidade, que Jesus falou, que seria um dos sinais da sua volta, prévios da sua volta, que no fim dos tempos a iniquidade aumentaria, também é falado pelo Espírito Santo através de Paulo, tanto em 1 Timóteo 3 quanto em 2 Timóteo 4, ele diz: sabei, porém, isto, nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, maus, cruéis, e fariam coisas terríveis. Quando você lê o texto, você fala, caramba, parece que ele estava vendo os arquivos, né, do Epstein, que para mim é uma manifestação pública daquilo que está no coração do homem como um todo hoje. Então, não é nenhuma viagem, pelo contrário, fazer essa conexão desses acontecimentos com o que a gente está vendo no mundo, né? Você vê que agora o Zelensky acusou o Trump e o Putin de estarem fechando um acordo de 12 trilhões financeiro para o fim da guerra. Por isso que eles querem o fim da guerra agora. Né? O Zelensky disse que fontes de inteligência lhe mostraram documentos que delineavam uma estrutura para a cooperação econômica Estados Unidos-Rússia, que ele chamou de pacote Dmitriev, em homenagem ao Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Soberano da Rússia, num total de 12 trilhões de dólares, segundo o Zelensky. Aí falou, mas o que isso tem a ver com o assunto? Tem tudo a ver. Mas o Trump não tinha dito ano passado, quando ele entrou, que ele era sócio do Putin em vários negócios? Pois ele não escondeu isso, ele não escondeu. Ninguém perguntou qual eram os negócios, ok? Mas ele verbalizou isso. Eu sou sócio do Putin em vários negócios. Então, mas aí vamos lá. Isso aconteceu agora depois de Abu Dhabi. Esses documentos, segundo os Zelensky, chegaram em fontes de inteligência na mão dele, delineando esse acordo de 12 trilhões, mas qual a ligação desse assunto com o que a gente está falando? Veja, o mundo está começando a pegar uma outra forma e uma outra estrutura. A gente viu o primeiro-ministro canadense chamar a nova ordem mundial numa declaração oficial que, na mesma semana, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou: estamos presenciando o fim da velha ordem, que é a mesma afirmação ao contrário, e estamos vendo uma reestruturação econômica, onde países que não podiam fazer troca de reserva de dólar por ouro, como o Brasil, agora estão fazendo com aplausos americanos. O dólar tem se desvalorizado cada vez mais. Países como o Japão, que sempre foram compradores preferenciais de papéis americanos, e outros países se desfazendo do papel e ficando sem taxação, sem nenhum tipo de represália pelo governo americano. Parece que a gente está entrando num mundo novo que de admirável só teria, teoricamente, um nome. Porque o que a gente está vendo é o velho mundo emergindo de um mundo disfarçado de tá tudo bem entre nós. E que velho mundo é esse? Onde a iniquidade imperava, onde os chamados heróis da antiguidade, que a Bíblia fala, que eram os valentes e aqueles que tomavam tudo à força, que eram os nefilins, que dominavam o mundo. A Bíblia fala dele, que eram os heróis da antiguidade, está lá em Gênesis capítulo 6. Enoque desvenda quem são esses caras, que são os descendentes diretos desses camaradas. Veja, para trabalhar nesse mundo, eles precisam nascer nesse mundo. Efraim, você jogou uma bola agora redonda, né? E eu vou dar uma cruzada nela na tua cabeça. Ontem nós fizemos o código de Enoque, né? O nosso primeiro encontro ali, gente, foram
3 horas intensas, a primeira aula intensa já. Como é que ficou a tua percepção em cima daquele primeiro material colocado aí para incentivar a galera para vir para o código GENOC? Gente, nós vamos ter aí pelo menos mais outros 4 encontros aí, né, do código GENOC. É uma imersão, né, que nasceu no meu coração por conta das conversas que eu tenho tido com o Efraim, mas a galera do TikTok, que foi a galera grande incentivadora, porque eu vi que um bando de garotos resolveu querer entender sobre o que está acontecendo no mundo e, principalmente, tentar entender o processo escatológico, porque o pessoal começou a ver muita lógica nos conteúdos colocados. Por isso, inclusive, o próprio Geburá está no TikTok agora e parece que já começou a viralizar também lá no TikTok, ok? Então a gente tem um material que está bombando a cabeça da galera. Como é que ficou, Efraim, essas primeiras 3 horas diante do que você ouviu ali? E qual é a tua percepção já nesse primeiro momento, né? Se a gente puder pensar em flecha, né? Como isso se conecta a tudo que nós estamos vivendo, inclusive, aí tu fica à vontade, o 536 DC, que é a aula de hoje, que hoje vem outra bomba, tá? Hoje vem outra bomba. Gente, olha, eu estou virando especialista em explodir bomba. É só bomba. É verdade. Meu Deus! Não, a aula de ontem, a aula do Código GENOC foi surpreendente, porque você conseguiu fazer uma conexão praticamente inexistente dentro da perspectiva de como aquela existência dimensional ela se mostra até no clima, em coisas que nós vivemos hoje. Foi assim um conteúdo que eu me surpreendi, eu fiquei surpreso, porque eu achei que você ia abordar o que todo mundo aborda GENOC, que é a questão dos anos, dos 200, tá? Você simplesmente pulou a parte que todo mundo fala e falou do que ninguém nunca falou. Foi algo assim muito surpreendente, a conexão dos assuntos e tanto ligados à biologia humana quanto a critérios que hoje o mundo reconhece, mas desconhece a sua origem. Aí alguém até perguntou, Nefilins nos nossos dias? Olha, existe hoje um americano que ele é de uma família nefilímica e ele saiu desse meio. Reynolds, um dos nomes dele, eu esqueci o outro nome dele, e ele fala claramente, eu sou de uma linhagem nefilim, eu fui criado para ser um tipo de vampiro. Isso você publicou lá no teu Instagram, publiquei, né? várias coisas dele, tem vários videozinhos dele que eu dublei, publiquei, eu legendei, e ele falando exatamente que ele é de uma linhagem dessa e que essas linhagens, elas existem no mundo. A família dele vive nos Estados Unidos, mas ele falou que tem outras linhagens mais antigas na Europa e outros lugares do mundo que são ligadas. E ele já teve vários atentados contra a vida dele por ele ter divulgado isso. E ele falou: agora entreguei minha vida a Cristo e eu não quero nem saber o que vai acontecer comigo. Ele já teve vários livramentos de morte por estar denunciando isso. Ele entrava em cavernas subterrâneas nos Estados Unidos, que ele diz, de onde o lugar que ele vem, nos testemunhos dele, onde ele caçava seres intraterrenos. E ele fala dos seres intraterrenos, que ele teve contato, que ele matou, que ele comia a carne deles. É uma coisa assim, do hoje, gente. Não é um cara... E você vê o cara falando, o conhecimento dele, e ele fala que está tudo nas mãos de Nefesh, que é a palavra para serpente. Ele fala que eles servem diretamente à serpente, dragão, e que ele está por trás do controle de todas essas coisas de influência no mundo. E isso não me espanta, porque isso acontece hoje, abertamente, aos nossos olhos, só que assim, parece que os documentos Epstein vão fazer assim, as pessoas acordarem, peraí, então esses pastores não são malucos, esses teóricos da conspiração não são malucos. Quando os caras falam que as elites estão por trás, que o mundo jaz no maligno, que o império das trevas está realmente reinando nesse mundo, que as sombras operam, mas eles estão operando a partir de uma articulação espiritual, não é uma criação da nossa cabeça. Exatamente. É a obra Trevas, do Dr. Alex, e tem muitas obras grandiosas escritas mostrando isso, né? A Conspiração do Gênesis 6, do Gary Wayne, esse aí é o
Batalha espiritual. Batalha espiritual. Esse então, aqui assim, tem mais de 10 mil anos de entendimento sobre como o conflito saiu do céu e chegou até as nossas casas. E a gente está aqui hoje tentando. Nathan Reynolds, obrigado aí, o M. Santos, é isso mesmo. O do Nathan, eu sabia que tinha Reynolds, mas não estava lembrando o primeiro nome dele. O Nathan Reynolds, ele realmente fez uma denúncia e ele fala de várias experiências que ele teve nessa. Tem até um canal no YouTube aqui que ele é o The Confessionals, que tem uma série de entrevistas de 1 a 2 horas dele contando tudo. E você hoje não precisa falar inglês. A maioria desses vídeos são mais assim, do ano passado, alguns já estão em dublagem, e os que não estão dublados você consegue ver em legendagem. The Confessionals. Vou até escrever aqui, doutor Alex, para o pessoal depois procurar, que eu recomendo. Agora, no nosso... Efraim, nesse o pessoal desenho, que quiser assistir. Ó, nesse desenho que você está fazendo, né, nós temos aí uma sequência pautada de acontecimentos. Então, se nós pegarmos aí o que foi esse início de janeiro até aqui, né, nós temos a possibilidade, né, agora, do bendito ataque acontecer no Ramadã, já que esse final de semana já está acabando e o americano não fez nada, Israel não fez nada, e no conceito xiita, se acontecer o ataque no Ramadã, isso pode levar a uma revolta do mundo árabe. Desculpa. Pode levar a uma revolta do mundo árabe. 1. 2. Caso não aconteça, o trem fica para março. E março é chapa quente por consequência de todas essas movimentações que começaram agora, infelizmente, né? No bendito do Descende, que eu fui correr atrás e identifiquei as 5 regiões: Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Houve um sincronismo na ação. E houve o bendito do Huawei, fora o que aconteceu nos outros 4. Então, alguém sincronizou num sabate. Ok? E isso está andando, essa egrégora, no final de semana que nós estamos, inclusive em Porto Velho, não sei se tu viu, nós tivemos uma professora que passou para a eternidade pelas mãos de um aluno, por causa de 3 décimos. Né? Você que é professor, eu que sou professor, né? Eu não sei se você já reprovou alguém, eu já reprovei um monte, eu como RH, no ano, eu demiti mais de 2.000 pessoas, meu Deus! Parece o Trump, rapaz. Tá demitido, gostava de demitir todo mundo. Não, eu era violento, cara. Eu olhava para o cara, eu via ele cinzento, eu já mandava embora. Não queria nem saber o que ele tinha feito, era só eu ver cinzento. Eu via cinzento, já mandava, e aí depois eu mandava a galera correr atrás. Quando corria atrás, descobria. Eu demiti 2.000 pessoas no ano, tá certo? Em cima das empresas que eu administrava. Eu cheguei a administrar 60 empresas simultaneamente. Então, resultado, né? O meu entendimento é que algo se movimentou no bendito do tabuleiro. E agora? O que a gente pode esperar no futuro imediato do presente? Porque professores começaram a ser sacrificados no norte. No norte, ok? Então, eu creio que esse trem, infelizmente, vai avançar. Quando nós vimos os problemas de janeiro, a maioria deles, olha só coincidência, né? Aconteceram sul e aconteceram em sudeste, ok? E teve 1 ou 2 casos no centro-oeste. Norte e nordeste não tinha nada vindo à tona. Aí agora estoura no norte, justamente no sabate, de novo, ok? Completando o período do que foi feito a egrégora. Tudo isso pode estar alimentando
esse principado que vai entrar em movimento a partir de março, ou, de novo, é viagem do ancião, não tem nada a ver? Bom, a gente tem que fazer a conexão. A Guilhermina até citou as crianças de Marajó, que ninguém nunca mais citou, mas que tem muito a ver com isso que agora foi divulgado, né? Então a gente vê assim, mas eu creio que a gente tem que juntar essa sua informação com o que a gente vem falando, aquela percepção que eu tive estudando o calendário e descobri que em Roma, os meses antes de Júlio César, não se contava o mês de janeiro e fevereiro. O calendário romano ele tinha 10 meses, que começava em março e terminava em dezembro, porque era um calendário agrícola, que seguia a questão da plantação, colheita, e o comércio todo vivia em função da parte agrícola. E que já depois eles tiveram que criar 2 meses, porque esses 2 meses existia o tempo, mas não se contava. Né? Hoje, eu conversando com um amigo meu lá na igreja, no culto pela manhã, no final do culto, ele falou, ele está sendo, agora, ele foi indicado para um cargo diplomático, ele é angolano de origem, nasceu em Angola, mas foi criado em Portugal e na Suíça, e agora ele está sendo indicado para um cargo diplomático, e está desde janeiro esperando lá o processo terminar, e ele falou que não terminou porque está tudo parado. Eu falei, ué, Brasil com A, Angola. Falei, é interessante que o hemisfério sul segue o padrão do hemisfério norte, mas sem um vínculo histórico com essa questão do calendário. Então, essa sua fala, ela tem tudo a ver. Março é o início. Março e abril, por exemplo, em 18 de março, nós vamos ter a virada de ano do mês, né, que começa o mês de Abib, do calendário hebraico, que depois se tornou cabeça de mês pela ordem de Deus. O último mês qual é do calendário judeu? Rapaz, eu não lembro o nome. Alguém bota aí que eu não lembro o nome agora, que é o que está agora. Não, porque então no dia 17, que é o meu aniversário, é o último dia do ano. Eu nasci no último dia do ano, do calendário judeu. Ah, é? Já tá chegando agora. Eu esqueci o nome do mês agora. É, que eu sou 17 de março. Se dia 18 é o primeiro dia do primeiro mês, o dia 17, que é o meu dia de nascimento, foi o último dia do calendário. Vou ver agora, pronto. Shevat, que é esse agora, 21 de Shevat, que é o último mês, ou é o penúltimo? Peraí. Shevat. O Fábio falou que a gente está em Shevat. Fábio hoje vai ter live comigo, o professor Fábio Pires, gente. Ó. Hoje, às 18 horas, chapa quente, hein? Vamos então, olhar... Fábio, aproveita aí e fala se é o último ou o penúltimo. Ele falou que agora é o Shevat. O Shevat eu vi que era, mas eu quero saber se é o último ou o penúltimo. Mas o que acontece? Nós já estamos agora, mais do que nunca, conectando os tempos. Então, você fazer essa conexão com março, já que é o período que começa o ano agrícola, que em março desse ano também vai entrar o mês de Abib, que é no dia 18, que também é o primeiro mês estabelecido por Deus, e não só o cível, que é... É o último, né? Ele confirmou, Efraim, é o último mês. Ah, então beleza. Então nós já estamos no último mês. Então você vê que assim, o início de março, ou o mês de março, que não é 1º de março, mas o mês de março está envolvido com o recomeço. O recomeço da agricultura, o recomeço com a primavera, o recomeço para o hemisfério norte. E eu estava citando o meu amigo de Angola, por quê? Porque ele falou que está tudo parado lá, esperando. Eu falei, olha, engraçado, não tem essa cultura do carnaval no Brasil, mas tem a parada obrigatória dos períodos vazios do calendário. Olha a conspiração, Gustavo é 17 de março também. Rapaz, Gustavo. Meu Deus, Gustavo. O negócio é sério, hein, Gustavo? Aí, o Gustavo é 17 de março também. Ó, o Gustavo, eu não quero papo com o Gustavo, não, que eu escrevi para o Gustavo ontem, meio-dia, o cara não leu até hoje a minha mensagem. Mas é o fuso horário. Eu convidei ele para a gente fazer live hoje, junto contigo. Fuso horário. Ontem, meio-dia, já deu tempo. O Gustavo está na minha lista agora dos que me ignoram. Mas voltando, doutor Alex, eu acredito plenamente que nós vamos ver um recomeço agora sim em março,
porque é um mês bíblico, é um mês do tempo romano. Não se esqueçam que, biblicamente, nós ainda estamos no Império Romano, porque o último grande império era Roma. Roma não acabou, acabou como império político, mas não acabou como influência mundial. Então, dentro desse calendário, nós estamos num período de intervalo que vai ter um recomeço. Então, se você pega esses símbolos e esses significados e coloca com os acontecimentos de hoje, você vai ver que está tudo conectado mesmo, você está fazendo a conexão certa. Então, é possível que durante o mês de março, nesse segundo semestre, segunda quinzena de março, a gente veja um recomeço de vários acontecimentos mundiais, conectando o que está acontecendo agora com um novo tempo que vai começar. Outro aviso, tudo indica que a tribulação está muito perto, que a gente tem que lembrar que a tribulação é dividida em duas partes, tribulação e grande tribulação. O Roberto, nosso aluno lá, do Geborá, ele me mandou um vídeo de um pastor escatologista explicando o grego daquele texto de Apocalipse 3, quando ele diz que eu vos livrarei do tempo, que é muito usado pelas pessoas para defenderem o pré-tribulacionismo, que eu vos guardarei da hora da tribulação que está para vir sobre todo mundo. Acho que é 3, do Apocalipse 3. E aí, quando você vê a palavra, realmente, eu até mandei para ele a tradução, o grego é ek. Da hora não é da hora que você está fora, é de dentro da hora da tribulação. Olha que interessante. Né? Então, não quer dizer que a pré-tribulação esteja enganada por isso, mas o arrebatamento pode acontecer antes da tribulação, é desejável que aconteça. Efraim, cadê você, meu amigo? Efraim deu uma congelada quando falou que é desejável que o arrebatamento, né, ocorra. Você aí, gente, se você acredita na condição pré, você bote para a gente aí o número 10. Se você acredita que vai acontecer durante, você coloca o número 11. E se você acredita depois, você coloca o 12. Coloca aí, ó, 10, 11 ou 12. Coloca aí, ó, 10, 11 ou 12. 10 antes, 11 durante, 12 depois, ok? Agora, então, e se você acredita que vai dar muito ruim, tanto na condição 10, 11 ou 12, você bota aí o 10 mais 3, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. E você, quando você analisa, biblicamente, você tem base para as 3. As pessoas usam argumentos muito externos para ficar defendendo que o outro está errado. Eu já vi até um cara dizer que quem não acredita vai ficar só de castigo no pré-tribulacionismo. Então eu falo, pô, peraí, cadê a graça, né? E a graça de Deus, né? Não é o engraçado. Então você vê assim, a base para as 3 interpretações. Quando se defende o arrebatamento pré, ele seria a abertura da tribulação. Então, assim, o arrebatamento promoveria o início da tribulação. E isso, para mim, é o mais desejável, porque a gente não aguenta prova nenhuma, quanto mais uma tribulação. Mas lembre-se que dentro da revelação dos 7 anos, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo ele vai ser adorado porque ele vai solucionar muitos problemas. Então, assim, e ele vai fazer uma aliança com o próprio povo escolhido, que é Israel, durante essa primeira parte da tribulação, ele vai solucionar, ele vai trazer soluções, provavelmente vai reconstruir o terceiro templo, só que chegar no meio da tribulação. E não se esqueça que tem as 2 testemunhas. E se você olhar para dentro desse contexto, a grande colheita pode acontecer nesse período, porque os verdadeiros eleitos vão saber quem está no mundo. Porque Paulo diz que nosso encontro com o Senhor não precederá a revelação do iníquo. Ou seja, ele vai ser revelado antes do arrebatamento. Mas o que a pré-tribulação acredita? Quando ele aparecer, a gente souber que é ele, a gente vai ser arrebatado. Quase que um evento instantâneo. Mas Paulo não diz isso. Ele diz que tem que ser primeiro revelado o iníquo antes da nossa reunião com o Senhor nos ares. Que é, vamos dizer, o harpazo é esse encontro com o Senhor nos ares. Agora vejamos, se nesses primeiros 3 anos e meio, que também vai ter a presença das 2 testemunhas que vão testemunhar por 1.260 dias, que também dá 3 anos e meio. E eles vão ser tirados da terra no final do seu testemunho, de 3 anos e meio.
Eles vão ser responsáveis por lançar pragas Agora, sobre as nações. Efraim, deixa eu te jogar uma pergunta bomba aí. Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por que que só nesse período essa numerologia ela será exata, cronológica, temporal, local? Eu acredito porque segue um padrão bíblico. Você vê que o ministério do Senhor foi de 3 anos e meio. Ele segue um padrão de um testemunho específico de 3 anos e meio e ele fala claramente sobre isso. Né, que esses 3 anos e meio vão ser um período dessas duas testemunhas que vão lançar maldições e pragas que o mundo vai odiá-los. Porque vão tentar matá-los várias vezes e quem tentar é que morre. O único que vai conseguir matá-los é o próprio anticristo. Depois de 3 anos e meio vai ser dado o poder a ele para tirar a vida deles, mas eles vão ficar expostos na praça em Jerusalém e depois vão ser levados ao céu, aí vão ressuscitar diante dos olhos de todo mundo e vão ser levados aos céus como testemunho. Assim, por isso que é importante a gente entender que vai ser um período de grande aflição. Vai ser misturado com grande golden age, que o mundo vai presenciar um homem trazendo uma era de ouro para o mundo. E, ao mesmo tempo, este homem vai ser tão sedutor que ele vai estar possuído pelo próprio dragão, que é o grande sedutor das nações. Ele diz que será tão forte o engano, tão poderoso, que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Então vai ter escolhido enquanto ele estiver enganando. Se vão ser todos, ou se vai ser uma parte que vai ficar para trás, como a pré-tribulação acredita, que vai se converter as pessoas ali, porque eles dizem que o Espírito Santo vai ser tirado, mas o Espírito Santo, quem vai convencer eles do pecado, da justiça e do juízo, se vai ter santos na tribulação? Porque está escrito, quem são estes de vestes brancas que vêm entre vós? São aqueles que foram salvos, que não tomaram a marca, que não cederam à pressão, os santos da tribulação. Então vai ter santos na tribulação. Se eles precedem o período da tribulação como santos, ou se eles se convertem, para eles serem santos na tribulação, eles vão precisar do convencimento do Espírito Santo. Então, essa coisa de que o Espírito Santo vai ser tirado da terra, eu não sei se é uma boa interpretação, tá? Porque vai haver conversão. Só que vai ser um período em que as pessoas vão estar buscando essa prosperidade que o mundo vai estar oferecendo, e para ter acesso a essa prosperidade, no Apocalipse diz que você vai ter que ter a marca, né, ou o número da pessoa marcada Efraim, com você. Efraim, nos originais, né, qual seria a expressão para aquele que está ainda e que é ele que impede? Porque toda vez que nós lemos esse texto, né, somos levados a pensar no Espírito Santo de Deus, né, e que o fator de impedimento está diretamente ligado à presença dele, para que a manifestação não seja total. Nos originais, há algum outro termo diferente do que o tradutor colocou ali? A questão não é o termo, a questão é a interpretação que se faz do termo. Ainda há um que o detém. Veja, o que detém o espírito do anticristo pode ser o Espírito Santo, mas pode ser a igreja. Por isso que a interpretação é a igreja ser retirada e a ação do Espírito Santo através da igreja, que é poderosa sobre o mundo, vai ser tirada. Aí eu concordo, porque a presença da igreja na terra impede que o anticristo tenha poder sobre todo mundo, porque a oração de um justo pode muito em sua eficácia. Então, assim, por isso que eu falo, tem fundamento o raciocínio. A questão é que também pode ser o arcanjo Miguel, que foi aquele que impediu a ação de um principado que Gabriel lutou contra ele e Miguel foi colocado. Miguel é o primeiro príncipe, que primeiro expulsou o dragão do céu, depois reteve o corpo de Moisés, que Satanás tentou usurpar, e ele repreendeu ele em nome do Senhor, ele que o Senhor o repreenda, e travou. Então, é como se Miguel pode ser também aquele que detém a ação plena do Espírito Antigo, mas o Espírito Antigo já está em ação no mundo. Hein, Efraim? Nós temos aí o século passado marcado, né, por uma série de profecias católicas, né? Existem
profecias católicas, né? E que elas falam, inclusive, a respeito de Miguel. Né? Eu queria muito ver com você a possibilidade de nós darmos uma olhada numa próxima live, né, ou um pouquinho mais à frente, a respeito das profecias católicas, ok? Porque nós temos uma linha profética, né, vindo da parte do catolicismo e que fala desse período e fala de posicionamentos, inclusive de Miguel, em relação a isso. Né? Um tempinho atrás me mandaram uma sequência de profecias, né, católicas, eu achei bastante interessante, tem muita coisa ali que tem até coerência em alguns posicionamentos, e aí valeria a pena a gente dar uma olhada nessas profecias, porque a gente já falou de Baba Vanga, né? Ah, sim, outra coisa, eu queria falar de Nostradamus, o livro proibido dele, de Nostradamus, porque 2026 só é citado nesse livro proibido, só no livro proibido de Nostradamus. Aí a gente deixa para frente, o horário já, nossa, aqui está mais do que estourado, tá certo? E daqui a pouquinho nós vamos entrar no Geburá. Minha gente, ó, você que quer estar com a gente, daqui a pouquinho, 14 horas de Brasília, no Geburá, o zap é o 21 995 31 34 67. Né? O Bill já disse que nós já somos 100 ali no Geburá e nós queremos formar o grupo dos 300 ali no Geburá. Então, venha você para dentro do Geburá, ok? Para você entender, compreender, discernir e mergulhar nesse conhecimento, ok? Na maior escola bíblica planetária. Não há no planeta uma escola bíblica, escatológica, geopolítica, científica como Geburata, gente. Não tem, não, hein? Doutor Alex. Olha que eu ficava sentadinho ali participando um monte de escola bíblica, Efraim também. O que está sendo abordado no Geburá não tem. Não tem. Meus não muitos tem. anos de estudo teológico, não peguei nada do que a gente assina, do que a gente aprende ali. Ó, Estela Serra nos ajudou, contribuiu. O Nato Cos também nos ajudou. A Gal Santos, eu estou voltando aqui nas contribuições que a gente não agradeceu ninguém hoje. A Miriam Graef e a Eliana Magna, todos esses aí foram contribuintes para a nossa live hoje, ajudaram com contribuição. Né? O Nato, ele até perguntou se nós vimos, eu não vi esse avião russo que pousou em Recife e depois foi para Brasília. Você viu alguma coisa disso, doutor Alex? Vê. E essa parada está diretamente ligada a uma possível articulação numa possibilidade, vamos todos embora, mandemos as malas antes. Meu Deus! Você sabe que a gente está aí com a iminência de um grupo poderoso de Cuba largar Cuba e ir para a Rússia e entregar lá as coisas na mão dos Estados Unidos. Agora, olha só. Se preparando para ir para a Rússia. O livro negro de Nostradamus, ele é uma descoberta de uma professora em 1994 que estava estudando lá na biblioteca de Roma e viu... Parou. Isso é papo para a próxima live. Vai deixar para a próxima? Não era para hoje que você propôs? Não vai dar tempo. Não. Que na hora que eu caí, você estava falando do livro negro. Olha só, tu falou assim, o livro negro de Nostradamus. Aí minha conexão caiu. Eu falei, então vou voltar com esse assunto. Não, se você quiser, já dá lá no Geburá, lá em cima do teu assunto, joga no Geburá para a galera, vai ser legal. Tá bom. Mas não dá, porque eu tenho que ainda almoçar, senão... Vai sim, meu amigo. Estamos aí. Um abraço, gente. Bom almoço. Tchau, pessoal. Gratidão. E 18 horas vamos ter nosso amigo Fábio, ok? Fábio Pires com a gente aqui, ok? Fazendo uma leitura do Carnaval e o seu mal. Meu Deus! Se preparem, não vai ficar pedra sobre pedra também, não. Um abraço aí, gente. Um abraço, tchau. Shalom. Shalom.